É interessante que quando descobriram o Brasil, estava até lembrando hoje, Pedro Alves Cabral começou a fazer um passeio aí, né? Foz para Porto Seguro, subiu toda essa litoral aqui da Bahia que nós conhecemos, e eles dizem que naquele dia era lá oitavas de Páscoa, etc. E aí quem é criança, adolescente, não entende nada disso, né? Porque justamente se começava a contar a Páscoa a partir da Páscoa do domingo passado. Domingo passado é o primeiro dia de Páscoa, segundo é o segundo dia de Páscoa, e assim a gente vai cair agora no domingo, no oitavo dia de Páscoa. Então os antigos chamavam oitava de Páscoa, né? O segundo domingo depois que Jesus ressuscita. Ele aparece para Maria Madalena, para algumas mulheres, e só vai aparecer depois no outro domingo. Preste bastante atenção aí. Jesus, ele é catequético. Jesus, ele é pedagogo. Jesus está ensinando o seu povo como deve ser agora o culto cristão. Na verdade era culto judaico, agora é culto cristão. Jesus poderia muito bem ter aparecido para os apóstolos no sábado. Por que, Pai? Porque o sábado é o dia santo para os judeus, o dia do sábado, o dia em que os judeus celebravam com a sua família, o dia de descanso, o dia que a lei permitia o descanso. Mas Jesus, estrategicamente, aparece para os seus discípulos num domingo, e a palavra diz que eles estavam já no finalzinho, já fecharam as portas, estavam com medo dos judeus, porque Jesus tinha sido morto há um tempo, né? Semana passada. Eles estavam ainda naquela expectativa de ser preso, um deles também de ser morto. Por mais que eles tivessem ouvido Maria Madalena falar que viu o Senhor, que Jesus não estava mais naquele sepulcro, e Jesus apareceu em glória para ela, ainda havia dúvida no coração desses discípulos. Eles ainda estavam acovardados, com medo de ser preso, com medo de ser condenado, com medo de ser morto pelos soldados romanos. Justamente aí, quando Deus permite que eles fechem as portas, tranquem as portas para Jesus entrar de forma gloriosa. Jesus não precisa de porta agora para entrar na sala onde eles estavam. Jesus aparece de um corpo glorioso, um resplendor diferente, e eles percebem que é o Senhor. Quando Jesus ressuscitou filho de Naim, presta bastante atenção aí. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e depois Jesus ressuscitou Lázaro, são 3 ressurreições que Jesus faz. Todos eles voltaram à vida, mas voltaram à vida nesse corpo que nós temos, sujeito à dor novamente e sujeito à morte novamente. E até os teólogos não entendem por que Jesus chora quando chama Lázaro de volta daquele sepulcro. Justamente porque Lázaro já estava na glória, já estava no estado de alegria, e voltar àquele mundo novamente. Todos aqueles que passaram por a experiência de EQM, significa experiência de quase morte, nos informam, tá? E aí é uma literatura universal, isso acontece em qualquer ponto do mundo, em qualquer cultura, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, em qualquer lugar. Essas pessoas que a medicina diz não morreu, mas em alguns segundos, em alguns minutos, a medicina diz voltou a viver, talvez com aqueles aparelhos, né, para parada cardíaca, ou não, a medicina comprova que morreu e voltou. Essas pessoas dizem que não queriam voltar mais a este mundo. E nós muitas vezes lá nos velórios dos nossos ficamos chorando, lamentando, etc. Tadinho, morreu sem tomar água, morreu sem comer, a gente queria uma série de coisas, né? E a gente não sabe que essa pessoa já está no estado de graça, se realmente ela caminhou nesse mundo com o Senhor. Caminhar com Deus, aquele que crê, confessar que o Senhor, Jesus é o Senhor, será salvo. É essa a palavra.
Todos eles voltaram a esse mundo, mas o corpo glorioso de Jesus não. O corpo de Jesus é um corpo incorruptível agora. Assim será o nosso corpo na ressurreição do último dia. Quer dizer, é um corpo visível? Padre. É um corpo que você pode tocar? Pode, mas é um corpo que não morre mais. É um corpo que não sente mais sede, que não sente mais fome. E por isso os nossos antigos diziam, no céu ninguém vai comer, ninguém vai mais beber, ninguém vai mais namorar, porque não há necessidade disso. Nós vamos estar no céu, na glória da glória, na eternidade com Jesus, e não há necessidade mais dessas coisas temporárias que nós temos aqui. E aí está o segredo. Jesus quis aparecer para os seus apóstolos no domingo. O que Jesus estava querendo dizer isso? A partir de agora, o domingo é o primeiro dia da semana, o domingo é o dia do Senhor. E aí a história da nossa igreja vai dizer e vai colocar o domingo como Dominicus, no latim, domingo, que significa Dominus, do Senhor. Esse é um dia do Senhor, não é nosso dia, esse é um dia para o Senhor. E nós não podemos trabalhar, nós não podemos fazer outras coisas, porque esse dia é dia dele. Ele ressuscitou, a nova criação aconteceu a partir de Jesus. Que lindo! Jesus agora é o novo Adão, Maria é a nova Eva, não aquela Eva que desobedeceu a Deus. Maria em tudo foi obediente a Deus até no Calvário, entregando seu filho a Jesus. Se fosse qualquer um de vocês, mãe, vocês não teriam essa postura, essa determinação, essa maturidade espiritual que Maria teve. Nenhum desses discípulos entenderam. Já havia 8 dias que Jesus havia ressuscitado, eles não tinham entendido ainda o Evangelho. Maria já compreendia interiormente tudo que iria acontecer com o seu filho. Maria já sabia que ela tinha que entregar Jesus naquele martírio da cruz. Ela é a primeira sacerdotisa a entregar Jesus na cruz. Olha, ela entrega o martírio da cruz de Jesus. Então, Jesus estabelece agora o domingo como dia do Senhor. Então, a partir de agora, vocês vão ver essa leitura que depois de 8 dias depois, vocês viram ali com Tomé, Jesus aparece de novo no outro domingo, terceiro domingo. Tomé não estava lá, né? Tomé duvidou. Eu quero colocar o meu dedo no ferida do seu lado, do seu peito. E Jesus aparece depois do outro domingo. E assim consequentemente, a leitura que Samanta fez é Atos Apóstolos, que diz que eles permaneciam unidos em oração no primeiro dia da semana, dividiam tudo em comum. Aqueles que tinham bens, vendiam seus bens e colocavam a serviço da comunidade. Era dividido entre si. Isso é cristianismo. É você ser tocado pelo Senhor ao ponto de abrir mão daquilo que é passageiro em prol do comum, do bem comum, da comunidade. E a palavra diz que eles viviam felizes entre si, que eles viviam alegres, que eles tinham o Senhor presente. Entenda bem, 8 dias depois Jesus aparece para os discípulos. O primeiro para Maria Madalena e outras mulheres. No terceiro domingo Jesus pede a Tomé para colocar os seus dedos nos seus ferimentos. E assim, consequentemente, vai acontecer outras aparições. E o próprio João diz no seu Evangelho: aconteceram outras aparições. Esse Jesus apareceu para mais de 500 testemunhas. Está tudo aqui na Bíblia, Pai? Não. E alguém diz assim: tudo está na Bíblia? Não. Cuidado com esse radicalismo aí do Evangelho por aí. Nem tudo está na Bíblia. Todas as aparições de Jesus não está na Bíblia. A Bíblia é uma continuidade. Nós, a igreja, somos uma continuidade da Bíblia. Nós estamos vendo hoje aqui a continuidade do Evangelho. Então esses discípulos permaneceram fiéis, celebrando o corpo e o sangue de Jesus em todo domingo.
É assim que a tradição da igreja nos ensina. Sejam católicos, sejam ortodoxos, nós celebramos o domingo. Nós não somos da testemunha de Jeová. Por quê? Porque testemunha de Jeová não reconhece Jesus Cristo como Filho, com a sua divindade, como Deus. Nós também não somos dos mormons, os cristãos dizendo que são mormons dos últimos dias, etc. Por quê, Pai? Porque eles também não acreditam que Jesus é o Filho divino de Deus, Deus homem. Então tem uma série de outras seitas aí que não acreditam como nós acreditamos. Se Jesus parecer em corpo, presente em alma, em divindade para aqueles discípulos, ele continua aparecendo todos os domingos na celebração da Santa Missa. Essa é a nossa fé. Nós somos aqueles que Jesus disse que iriam acreditar sem poder ver. E Jesus disse ainda que esses seriam maiores, seriam bem-aventurados. Nós, Pai, somos os bem-aventurados, porque nós cremos a partir do testemunho dos apóstolos. Padre, mas a gente vai confiar nos outros. Eu confio, Padre, porque todos esses que testemunharam a ressurreição de Jesus, primeiro conviveram com Ele, depois testemunharam a sua ressurreição, todos eles, sem exceção, foram martirizados. Se eles morreram por causa daqueles que ele conviveu, eles conviveram com Cristo, e daquele que eles viram ressuscitar, é porque eu também acredito. Agora eu não acredito no pastor fundamental, no Beltrano ali e tal, porque ele diz que é abençoado por Deus, porque ele tem riqueza, tem isso, Deus deu isso, Deus deu aquilo para ele, está na graça e tal. Mas na hora de martírio para Jesus, eu não vejo ninguém se martirizar. Aí a leitura que você fez vai mostrar justamente isso, que é nas provações que nós precisamos estar e ser alegres nas provações, nos sofrimentos, nas dores, porque é ali que compraz a Deus. É porque esses são os verdadeiros discípulos, não aqueles do oba-oba, tá? Então, a igreja que eu acredito, Pai, é a igreja dos apóstolos. Por isso nós somos igreja santa, católica, apostólica. Católica que é universal, apostólica porque nascemos dos apóstolos. Não foi ninguém que aí abriu uma igreja em seu nome, como muitas igrejas aí, é o fulano que abre em seu nome. Então, nossa igreja, nós pertencemos à tradição, nós temos o magistério da igreja, nós bebemos dessa tradição, bebemos do magistério, de tudo aquilo que foi escrito pelos doutores, pelos sábios da igreja, em nome da verdade da nossa fé. E é essa verdade que nós temos que nos colocar sempre firme. Por quê, Pai? Porque vão haver novas perseguições para esse mundo que nós estamos vivendo agora. Vão haver novas perseguições. Escute bem o que o Padre está dizendo. Vocês começaram a ver pipocar aí terremoto ali, terremoto aqui, de repente uma guerra ali que parece ser uma guerra qualquer, de Rússia com Ucrânia, de repente agora é a China tentando conquistar Taiwan, de repente lá o Xi Jinping, lá da Coreia, tentando atacar o Japão e ameaçando. Vão acontecer guerras aí. A Europa toda vai começar a movimentar dessa forma. Escute que isso são os princípios daquilo que o Evangelho vem nos mostrando. Sinais do céu vão acontecer. Preste bastante atenção quando acontecer e quando aparecer, porque o tempo que Deus está dando à nossa geração para o arrependimento, porque depois não tem mais condições de se arrepender.
Deus dá a oportunidade para que nós nos arrependamos. Agora o padre vai falar da paz esteja convosco, né? Quando nós fazemos isso na missa, não é à toa. Os primeiros que escreveram essa celebração foi o apóstolo Tiago. Ele lembrou de Jesus. Quando Jesus apareceu a eles, Jesus disse 3 vezes: a paz esteja convosco. O número 3 é perfeito na Bíblia, né? Pedro: eu devo perdoar 3 vezes o meu irmão. Jesus: não, vai perdoar 3 vezes 3, e etc. Quer dizer, uma quantidade infinita de vezes. Quando o Padre do altar, a paz esteja convosco, traz de novo as orações de vocês ao altar, ele leva a paz sempre vai ao altar e traz de novo 3 vezes, é por conta dessa passagem. A Igreja Católica pegou uma parte dessa passagem também, porque ela também faz a paz esteja convosco. Por quê? Porque toda a nossa liturgia descende do apóstolo Tiago. Foi ele o primeiro a escrever. Ele é o primeiro bispo de Jerusalém, o primeiro a escrever uma liturgia. Então, por isso, a nossa liturgia é a mais antiga de todas as outras igrejas. Depois dela, os outros santos escreveram 80. Nossa igreja tem a maior quantidade de liturgia de todas as outras igrejas também. Isso é um tesouro para nós. Temos mais de 84 liturgias. O padre não consegue nem aprender 2, né? Dos apóstolos, de São João Crisóstomo, de Tiago, tem outra de São Dionísio, etc., que é muito intensa. Então, aí o padre faz isso 3 vezes ao momento da bênção, depois ele dá a bênção, lembra? Então, que Deus, o Pai Todo-Poderoso, derrama sobre nós essa compreensão da nossa fé. Nós cremos, o dia do Senhor é domingo, entenda bem isso. Os americanos e os ingleses que pegaram os dias dos anglo-saxões, que são povos de origens primitivas, rudes, bárbaros, eles trouxeram o vocabulário inglês o termo Sunday, porque beberam da fonte da cultura grega e da cultura romana, porque Sunday significa dia do sol. Então Jesus é maior do que o sol. Então, nós cristãos não adoramos o sol, tá? Como os calendários antigos, nós adoramos o Senhor. Então, a partir daí, os apóstolos disseram: este é o dia do Senhor. Dominicos, este é o dia de Deus, tá? E por isso, o nosso calendário, os calendários italiano, francês, romeno, espanhol, todos esses calendários é domingo. Outros aí, só o americano lá para cima que é Sunday, não adotaram, né, na época o domingo, tá? Que é o dia do Senhor. Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.